Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com Stanislav Kropivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, comentarista geopolítico e analista. Pessoal, deixem o like assim que entrarem. Stas, bom te ver de novo. Stas, good to see you again. Obrigado. Bom estar aqui. Faz tempo, hein? Você estava de férias na China? É mesmo? Preciso te levar no meu programa para a gente conversar sobre a China. Yeah, let's do it. Let's definitely do it. Everyone hit the Beleza, like button. vamos lá. Vamos fazer isso sim. Pessoal, clica no botão de curtir. A gente tem muita coisa para falar hoje. Então, primeiro eu queria a sua reação a isso. Segundo o exército iraniano, estão saindo mais informações sobre o que aconteceu nesses confrontos nos últimos dias no Estreito de Hormuz entre a Marinha dos Estados Unidos e o Irã. De acordo com os militares iranianos, as forças navais do Irã realmente atacaram, ao contrário do que o Comando Central dos Estados Unidos está dizendo. Navios da Marinha Americana que tentavam retirar 3 de seus destroyers do Estreito de Hormuz. Eles afirmaram que foi um ataque coordenado, que envolveu 8 mísseis de cruzeiro americanos e 24 drones de ataque de via única. 24 one-way attack drones, and they say that one cruise missile and 3 of these drones. E dizem que um míssil de cruzeiro e 3 desses drones realmente atingiram o destroyer, provocando incêndios a bordo. Agora, durante a noite, também houve mais ataques dos Estados Unidos contra petroleiros iranianos. Parece que essa é a estratégia do governo americano neste momento, enquanto eles ainda afirmam, Stas, que o Irã vai responder à proposta de paz e que o cessar-fogo continua valendo. Também estamos ouvindo relatos de que Trump está entediado com a guerra no Irã e quer muito, mas muito mesmo, que isso acabe, só que não consegue resolver a situação. Mas, Stas, o que você acha desses relatos sobre os confrontos que estão acontecendo no Estreito de Hormuz e também fora de Hormuz, enquanto o Irã enfrenta o bloqueio dos Estados Unidos? As the Iran confronts the US blockade. Bom, sabe, o presidente grande vencedor, também conhecido como Donnie, o pirata, porque a gente é meio como pirata mesmo. A gente tomou o navio e levou embora. Já já eu chego nessa pergunta. Mas enfim, ele vence de lavada. Quer dizer, ele vive dizendo que destruiu o Irã todo santo dia. Quanto mais destruição dá pra fazer, chega uma hora que até cansa. Eu tô ganhando tanto que já tá ficando entediante. Por algum motivo, os iranianos não se rendem. A gente não entende muito bem por que isso acontece. E tá uma bagunça. Quer dizer, a melhor coisa que ele podia fazer... Desculpa, eu tava comentando um desfile hoje na RT, então passei a manhã toda falando. Minha voz tá meio cansada. A melhor coisa que ele poderia fazer era simplesmente deixar esse bloqueio acabar e desaparecer. Infelizmente, ele e os apoiadores dele parecem não entender como simplesmente se afastar disso. O número real de navios nesse bloqueio é algo entre 6 e 12. Só isso. É tudo que os Estados Unidos têm ali. E isso se eles tirarem praticamente toda a escolta que protege os porta-aviões. Então, já de início, eles não têm navios suficientes para realmente cobrir aquele golfo, a não ser que comecem a atirar em tudo que se mexe. E mesmo assim, além disso, eles estão totalmente dentro do alcance para serem atingidos. E eu realmente acredito que já foram. Pelo menos um deles foi atingido. Há relatos de que 2 deles estavam pegando fogo. Obviamente, a gente não vai saber ao certo. A única forma de descobrir seria se alguém tirasse fotos no porto ou flagrasse os navios danificados passando. A força dos Estados Unidos vai esconder qualquer dano, do mesmo jeito que fizeram com o Lincoln, quando foi atingido pelos Houthis. Todo mundo reconheceu que sim, ele foi atingido. Pelo menos alguma coisa caiu lá, mas eles negaram. Só que tiveram que voltar para o porto muito, muito rápido. Infelizmente, o porto para onde voltaram nem existe mais, porque ficava no Golfo Pérsico. Então esse é um ponto. O segundo é que eles não conseguem manter essas operações por muito tempo, porque não tem onde fazer reparos.
O porto mais próximo para fazer reparos é Diego Garcia. São 3 dias de navegação para ir e 3 para voltar. Ou talvez a Índia, se a Índia ainda estiver disposta. O Modi se afastou do BRICS por um tempo, mas isso não pegou bem. Então, se o Modi ainda aceitar receber navios americanos, essa é uma grande dúvida, porque ele foi muito criticado internamente pelos opositores na Índia por causa disso. Então, na melhor das hipóteses, é Diego Garcia mesmo. São 3 dias de viagem. É bem difícil manter um bloqueio assim, porque se acabar o combustível de aviação, que aliás é o que eles estão usando, e é caro, e no momento está em falta no mundo todo, aí o problema é sério. Então já temos problemas aí. Em segundo lugar, é algo questionável. Supostamente eles estavam tentando entrar no Golfo Pérsico, o que eu não entendo por que fariam. Porque se entrarem no Golfo Pérsico, não vão sair de lá. Não tem para onde correr. Quer dizer, o Golfo não é tão grande assim, e não existe área ali que os drones iranianos não consigam alcançar. E nem estou falando de satélites misteriosos no espaço. A gente sabe que, oficialmente, só os Estados Unidos têm satélites lá em cima para coordenar operações. Mas por algum motivo, alguns desses outros satélites misteriosos parecem estar passando coordenadas para o Irã, indicando o que está onde. Então, o choque dos senadores americanos e de outros políticos não tem para onde eles correrem. Quer dizer, olha só, quando as operações de combate começaram, a Marinha dos Estados Unidos simplesmente fugiu. A Marinha correu e ficou dando voltas enormes no Oceano Índico para não ser alvo. Eles geralmente ficavam a quase 1.000 quilômetros de distância, algo em torno de 600 milhas. Se estivessem no Golfo, teriam sido todos afundados. É simples assim. Então eu não sei. Sinceramente, não sei o que eles estavam pensando se realmente tentaram entrar no Golfo. E acho que, bom, dá para chamar isso de um cessar-fogo. Eu acho que é um cessar-fogo ativo, onde todo mundo continua atirando um no outro. Mas isso faz parte do que a gente tem visto de Washington ultimamente. Sabe, tem o que Washington diz e tem a realidade. E essas duas coisas costumam se afastar muito, muito mesmo, e continuam se afastando. Agora, aqui vai outra pergunta. Os petroleiros que eles apreenderam, para onde vão? E o que acontece com o dinheiro? Quer dizer, a gente sabe que eles vão vender, certo? A gente sabe, pelas próprias palavras do Trump, que quando ele roubou o petróleo venezuelano, o dinheiro foi para uma conta especial no exterior, totalmente sem transparência para o governo dos Estados Unidos. Então vamos traduzir isso em outras palavras. Isso foi parar num fundo secreto do Trump. Um fundo secreto offshore do Trump. Pensa bem nisso, por um segundo. Ele é praticamente um pirata. Tá roubando propriedade de outras pessoas, usando o exército americano, vendendo isso e colocando dinheiro num fundo que o governo dos Estados Unidos, especialmente o Congresso, que deveria ter poder de fiscalização, não tem acesso nenhum. Então, eu imagino que o petróleo que eles pegaram antes, quando apreenderam alguns navios tanque, esse dinheiro também vai para o fundo secreto do Trump, né? Quer dizer, estamos falando de um nível de criminalidade que faz os Bidens parecerem escoteiros. É inacreditável. O fato de isso não estar nas notícias, de ninguém nem fazer essas perguntas, é de deixar qualquer um perplexo. Right. Yeah. And Certo. Então, Stas, eu queria te perguntar o seguinte. Nesse cenário em que, como você disse, os navios de guerra dos Estados Unidos que tentam entrar no Golfo Pérsico e avançar pelo Estreito de Hormuz vão ter muita dificuldade para manobrar e sair de lá depois que entram, a minha pergunta é: qual é a estratégia dos Estados Unidos nesse caso? Porque antes de começarmos aqui, saíram relatos de que os Estados Unidos estão literalmente atacando petroleiros iranianos, atingindo esses navios quando tentam voltar para o porto ou sair do estreito em direção ao mercado. Por que os Estados Unidos continuariam fazendo isso? O que exatamente eles estão tentando alcançar com essa ação? Effective or meeting some kind of objective here. You got to figure out what the hell the objective is.
Você precisa entender qual é, afinal, o objetivo disso tudo. Se o objetivo é aumentar o preço do petróleo no mercado, bom, estão indo muito bem. O problema para os Estados Unidos, não importa o que o Trump diga, é que o país exporta petróleo. Sim, mas também importa todo dia cerca de 8,3 milhões de barris de petróleo e derivados. Então é por isso que o preço na bomba sobe. Muita gente fala, mas a gente é autossuficiente, é mesmo? Então por que os preços estão subindo? Pois é, se fossem autossuficientes de verdade, os preços não estariam subindo. Na Rússia, por exemplo, o preço aumentou só uns 3, 4 rublos, o que dá uns 12 centavos, desde que tudo isso começou. Por quê? Porque a Rússia é de fato autossuficiente. Os Estados Unidos não são autossuficientes. São um grande produtor de petróleo, provavelmente o maior, o que mais bombeia petróleo. Tô até sem palavras hoje, desculpa. I'm short on words today. I'm sorry. Okay. It's not. Mas não é autossuficiente. Ainda precisa importar. Então, sim, continua sendo afetado pelos preços mundiais. Mesmo que o Trump tentasse impor um teto de preço nisso, o que ele não vai fazer, porque os amigos dele estão lucrando com isso, quem está pagando é o público americano. Essa é uma realidade completamente diferente. O governo dos Estados Unidos já impôs restrições de exportação de petróleo antes. Ele pode colocar um limite no preço do petróleo, mas não faz isso. E há motivos para isso. Um dos principais é que eles estão ganhando dinheiro, vendendo as reservas estratégicas de petróleo, que já estavam em 50% do que eram antes da pandemia. Eles venderam durante a Covid e nunca reabasteceram. E o que estão vendendo agora, na verdade, está indo para os europeus. And what they're selling right now, they're actually selling to the Europeans. They're not going on the American market. Curiosamente, esse petróleo nem está indo para o mercado americano, está indo para outros países. Então, a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos está abastecendo o próprio governo, mas não está facilitando a vida do americano comum. Vai entender, né? Agora, se a estratégia é limitar o Irã, o problema é que o Irã também acaba limitando todo mundo. Só que tem um pequeno detalhe para os Estados Unidos. O Irã tem outras formas de escoar o petróleo. São 3, e todas estão sendo usadas ativamente. Primeiro, tem o Mar Cáspio, que na verdade é o maior lago salgado interior do mundo. E adivinha quem está do outro lado do Cáspio? Isso mesmo, a Rússia. A Rússia está fornecendo para o Irã grãos, peças de reposição, munição, todo tipo de coisa, e também diesel, que o Irã não tem em quantidade suficiente. E o Irã está mandando seu petróleo para a Rússia, que depois é bombeado para os oleodutos russos e vendido para a China ou para quem quiser comprar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que existe uma ferrovia que impressionantemente vai do Irã até o Paquistão e depois segue para a China. Então sim, esse é outro jeito de exportar petróleo. Muitos países fazem isso, e o Irã também. Eles enchem vários navios-tanque e mandam os trens embora. E o terceiro ponto é uma abordagem mais empreendedora, mas em menor escala. Agora existem comboios de caminhões e picapes, literalmente carregando barris de petróleo lá na fronteira com o Paquistão, vendendo direto para o país. Aliás, foi exatamente isso que os turcos faziam quando os Estados Unidos e a Turquia estavam roubando o petróleo da Síria. No governo Trump e depois no governo Biden, esses comboios eram chamados assim mesmo, até que a Rússia entrou na Síria e aqueles comboios viraram fileiras em chamas de material destruído. E tudo parou. Mas, na verdade, legalmente, eles estão vendendo o petróleo por meio de pessoas que simplesmente compram barris e levam de carro até o Paquistão. Então ainda tem petróleo saindo do Irã. E eles não conseguem impedir isso. Literalmente, não conseguem. Se começarem a bombardear navios russos que sobem e descem o Cáspio, isso vira guerra com a Rússia. Para chegar até as linhas de trem, que aliás podem ser substituídas e consertadas com certa facilidade, é outra história. Além disso, essas linhas ficam bem dentro do território iraniano, e caças americanos ou israelenses não vão voar tão longe assim. E os mísseis Tomahawk também não alcançam essa distância. E aqueles comboios pequenos de carros, mesmo que você os destrua, o impacto é muito limitado. Então, eles têm esses pequenos grandes problemas.
Mm. Yeah. These are indeed Sim, problems. sim. Esses são realmente problemas, Stas. E sabe, acho que a questão é a seguinte. O Fareed Zakaria disse hoje na CNN, no programa dele, que o Irã está ganhando o dobro com as exportações de petróleo do que ganhava antes da guerra. E olha, há muitos dados sobre isso. Eu até mostrei ontem no meu programa, junto com o nosso amigo André, e mostrei que os números indicam que mesmo com uma leve queda nas exportações, o volume ainda está bem acima da média dos últimos 5 anos para o Irã. E, na verdade, é a região que mais sofreu com tudo isso, e que deve sofrer ainda mais se os Estados Unidos continuarem provocando, provocando e provocando. Então a pergunta é, tem gente que acredita que isso é intencional. So the question is, there are some who believe that this is by design. I've seen this argument. People submit this argument to me every day. Eu já ouvi esse argumento. By design, that As the pessoas me United mandam States isso todo wants dia, this, they want the que tudo oil isso é de propósito, monopoly. You said que os the Estados French Unidos are querem que very seja assim, but que eles even querem o more monopólio do so, petróleo. there are many Você disse que os who amigos say deles that estão ficando the ricos. US wants Mas, this além trade disso, muita gente acredita que os Estados Unidos querem o Estreito de Hormuz fechado. O que você acha disso? Eu, pessoalmente, não acredito muito nessa ideia. Na verdade, eu acho que os Estados Unidos estão impondo esse bloqueio porque querem tentar sufocar o Irã e sabem que não conseguiriam tirar o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz de outra forma. Mas qual é a sua visão sobre isso? O que você acha desse argumento de que tudo foi planejado? Que os oligarcas querem o Estreito fechado, querem controlar as rotas comerciais e que as coisas estão acontecendo exatamente como eles queriam? Routes and that things are going according to plan right now. Bom, antes de tudo, aliás, um dos motivos pelos quais o Irã está ganhando mais dinheiro é simplesmente porque o petróleo está muito mais caro. E não olhe para o preço do petróleo na bolsa, porque ali você está vendo contratos futuros, e o mercado futuro é um mundo à parte. Olhe para o preço à vista. É inclusive onde a Europa está comprando a maior parte do seu petróleo agora, no mercado à vista. E o preço à vista está bem acima de $200 o barril. Isso é quase 3,5 vezes mais do que era antes. Então o Irã não precisa vender tanto para ganhar o mesmo. E sim, o Irã, aliás, no primeiro mês desse conflito, chegou a vender ainda mais petróleo. E os Estados Unidos estavam de forma bem magnânima, tirando as sanções do petróleo russo e iraniano, como se alguém tivesse pedido para isso acontecer. E o motivo de ter tanto petróleo em navios, espalhado por aí para vários países, é que se você olhar o preço do petróleo 3 meses antes do dia 28 de fevereiro, ele tinha caído bastante. Estava ali na casa dos $60. Então muitos países, Rússia, Irã, inclusive a Arábia Saudita e outros, tinham colocado muito petróleo em petroleiros, esperando o preço subir para depois mandar rápido para os mercados. Eles estavam basicamente ganhando tempo com o petróleo já carregado. Então sim, aconteceu de ter um monte de navio petroleiro no mar naquele momento. Eu sinceramente não acredito muito nessas teorias de grande conspiração. Sabe, as pessoas preferem acreditar que são governadas por gênios do mal, que podem até sofrer nas mãos desses gênios do mal, mas ainda assim são gênios do mal, do que encarar o fato de que são governadas por idiotas incompetentes. Mas eu acho que nesse caso, a gente está indo direto para os idiotas incompetentes. Eles se meteram nessa confusão porque acreditaram nos israelenses e porque a classe dos grandes doadores é muito, muito poderosa. E talvez também porque o nome do Trump aparece nos arquivos do Epstein, entre muitas outras razões. E agora eles não sabem o que fazer, porque planejaram uma guerra de 4 dias. Eles realmente acreditaram nisso, falaram sobre isso. Assim como, aliás, naquele suposto único ataque israelense em julho, o Trump estava dizendo para todo mundo, isso vai ser ótimo. Isso vai acabar. Não, a gente não conseguiu. Matamos um monte de gente, mas o governo iraniano não caiu. Ops, e agora o que a gente faz? Aí eles fizeram aquele teatrinho. A gente te bombardeia, joga umas bombas em prédios vazios, vocês bombardeiam a gente, umas bombas em prédios vazios também, e chamamos isso de paz. O que, aliás, foi uma boa jogada para encerrar tudo aquilo lá em julho.
Foi uma boa jogada. Todo mundo salvou as aparências, fez o seu papel. Mas depois, eles voltaram e começaram a versão 2.0. E agora, sinceramente, não tenho a menor ideia do que fazer. A mesma coisa, aliás, aconteceu na Iugoslávia. Os iugoslavos, sob os bombardeios do governo Clinton, era para terem desmoronado na hora, e não desmoronaram. Durante 78 dias continuaram bombardeando. E, aliás, quando não conseguiam achar o exército iugoslavo, sabe o que fizeram? Começaram a bombardear maternidades. Os Estados Unidos começaram a bombardear mercados, igrejas, trens dos anos 40, passando por pontes dizendo que eram trens a vapor em alta velocidade. Mas esses trens não andavam rápido, fisicamente não tinham como. E assim foi, porque eles não sabiam o que fazer. Então, quando não sabem o que fazer, vão lá e matam um monte de civis, achando que isso vai quebrar o moral do inimigo, o que nunca aconteceu. Depois começaram a fazer a mesma coisa com o Irã. Porque veja, metade das forças armadas está em instalações subterrâneas, e a outra metade está sempre se movendo. Grande parte do que os Estados Unidos atingiram eram equipamentos antigos repintados, ou falsos alvos vindos da China, que, aliás, tinham dissipadores de calor para parecer que os motores estavam ligados. Ou até imagens pintadas no chão. Isso me deixou impressionado. Essa foi nova para mim. Eu nunca imaginei que dava para enganar os sistemas de reconhecimento só com imagens pintadas de aviões nas pistas. Isso é, uau, dá para fazer isso mesmo. Interessante. E aí os Estados Unidos acabaram entrando naquele tipo de missão que vai crescendo, porque não sabiam bem o que fazer. Então começaram a atacar tudo que viam pela frente. Acho que eles atingiram, bom, por outro lado, também acertaram a escola logo de cara. E eu acho que isso foi para impedir qualquer negociação, para poderem partir para um confronto maior. Mas esse confronto grande deu muito errado e muito rápido. Agora eles estão meio perdidos. Olha, como os iranianos disseram, não fomos nós que pedimos um cessar-fogo, foram os americanos que pediram. E os Estados Unidos estão puxando recursos de todo lugar, mas têm limitações. Eles não têm como fazer uma invasão por terra. Tenho certeza de que eles podem tomar uma ilha e continuar sofrendo baixas todo santo dia enquanto mantiverem essa ilha. E se o Trump fosse esperto, mesmo que ele tomasse uma ilha, ele diria, tá vendo? A gente tomou uma ilha. Agora eles querem se render. Assinamos algum documento aí, não importa muito. Eles assinaram qualquer coisa. A mega base dele, o que restou dela, os fãs mais fiéis acreditariam em qualquer coisa que ele dissesse. E ele iria embora. Quer dizer, estamos falando das mesmas pessoas que, aliás, compraram as moedas do Trump. Pagaram $30 cada uma. Você já viu quanto vale uma moeda dessas depois de um ano? Isso é o típico golpe de pump and dump. Se fosse comigo ou com você, o governo já estaria em cima e a gente provavelmente iria para a cadeia. A tal da moeda do Trump, o pump and dump, já perdeu 93% do valor. Quer dizer, é isso. As pessoas que mal conseguem pagar o aluguel estão literalmente dando dinheiro para o Trump. E eles usam isso como garantia para conseguir dinheiro de verdade e depois vendem tudo. Então, olha, nesse ponto, de um lado, você está lidando com criminosos que fazem o Biden parecer um escoteiro. E do outro lado, com gente cujo plano A é a gente mata o Khamenei. O passo 2, ninguém sabe. Mas o passo 3 é, a gente vence. É como aqueles gnomos das cuecas no South Park. Passo 1, a gente rouba as cuecas. Passo 2, bom, e aí passo 3, a gente fica rico. Sabe, é a mesma coisa aqui. Eles não fazem ideia do que fazer agora, porque nunca pensaram além de 4 dias. Aí começaram a improvisar. E continuam improvisando. O problema para o Trump é que por mais que ele queira se afastar disso, ele vai ter que responder à classe de doadores da AIPAC, que nesse caso praticamente controla a alma dele. Então, o que fazer agora? A esperança é que não acabe morrendo muita gente, mas parece que estamos indo de novo nessa direção. Certo. É bom. Eu acho que tem um problema aí também.
porque você mencionou todos esses exemplos, essas estatísticas da depravação imperial dos Estados Unidos. Eu realmente acredito que a elite que comanda a máquina de guerra americana pode ser ao mesmo tempo incompetente e má. E o que me frustra nesses argumentos de tudo está saindo conforme o plano, é a ideia de que um país como o Irã estaria caindo nessa armadilha. Porque, se o Irã está tentando controlar o Estreito de Hormuz, com base no que calcula ser uma manobra estratégica, tanto militar quanto econômica, levando em conta o que está acontecendo nessa guerra. Então, quando os Estados Unidos reagem com o próprio bloqueio, dá para dizer que o Irã estaria apenas jogando o jogo dos Estados Unidos. E nesse caso, parece que não haveria realmente nada que se possa fazer para resistir ao império. Mas parece que boa parte das grandes potências do mundo vê isso de um jeito bem diferente. Não sei se você viu quando Abbas Araghchi foi à China. Ele disse, logo depois das reuniões com Wang Yi, que a China enxerga o Irã de uma forma muito diferente de antes da guerra, e que o Irã se transformou. Então eu acho que talvez exista uma confiança exagerada na suposta genialidade dos que planejaram tudo isso, e muito menos, talvez até de menos, na possibilidade de que, às vezes, relatos como o de que Israel quer simplesmente bombardear toda a infraestrutura de energia do Irã, porque não tem outras opções em relação ao país, possam ter um fundo de verdade, principalmente à luz do que aconteceu desde o dia 28 de fevereiro. Mas enfim, qual é a sua reação a tudo isso? Bom, antes de mais nada, isso nem é história recente. Olha só quem foi a principal testemunha no Congresso dos Estados Unidos sobre as armas de destruição em massa no Iraque. Não, o Colin Powell foi aquele, sabe, com o saquinho na mão. Tá, certo. E quem era a grande testemunha civil? Rufa os tambores. Naquele momento, o civil era o senhor Netanyahu, porque ele estava entre mandatos de primeiro-ministro. Então o Netanyahu foi o cara que foi lá no Congresso e disse, olha, o Iraque está prestes a ter armas nucleares e químicas e vocês precisam agir contra eles. E aí os Estados Unidos se metem nessa. 7 trilhões de dólares em dívidas depois. E veja só, o Iraque agora está atirando contra os americanos. Então foi um grande feito, não foi? Quer dizer, eles basicamente transformaram o Iraque em aliado do Irã, o que, claro, não serviu aos interesses americanos de forma alguma. Mas, sabe, é isso que acontece quando a política externa de outra pessoa passa a mandar mais do que os seus próprios interesses. E para Israel, sim, é ótimo. Elimina mais um competidor na região. E, aliás, os israelenses estão dizendo abertamente que a Turquia é a próxima. Isso, por sinal, vai levantar questões bem interessantes, porque os Estados Unidos não têm nenhum tratado formal de aliança com Israel. O que existe é a influência do AIPAC sobre a maioria do Congresso. Já com a Turquia, os Estados Unidos têm documentos de aliança assinados de verdade. Então, se Israel atacar a Turquia, ou se exigir que os Estados Unidos ataquem a Turquia, isso pode entrar num território bem complicado. Mas os israelenses não estão escondendo o fato de que a Turquia é a próxima, e depois será o Egito, porque eles querem destruir todo mundo ao redor. Eles querem morte e destruição, para depois eliminar a população local. Acho que isso se chama genocídio. Acho que essa é a palavra. Ou, no mínimo, limpeza étnica, o que significa ou você sai, ou a gente atira em você, e depois eles explodem tudo e destroem tudo. Acho que isso também é um crime de guerra, se eu me lembro bem. E olha, o efeito em cadeia disso... O Trump estava tentando fazer um truque barato para reiniciar aqueles 60 dias da Lei dos Poderes de Guerra. Só que, para falar a verdade, esses 60 dias dele nunca começaram, porque essa lei trata de uma guerra defensiva, não de uma guerra de escolha ou de agressão. Então, o Congresso dos Estados Unidos já devia ter feito alguma coisa. Mas, por sorte do Trump, o Congresso americano é um bando de esponjas sem cérebro. Eles absorvem dinheiro, mas não fazem mais nada que preste. Sabe, a esponja, quando está na forma embrionária, ela tem um sistema nervoso básico e fica flutuando por aí. Ela consegue se mover, se deslocar.
Aí, quando encontra um lugar para ficar o resto da vida, ela se fixa ali e absorve o próprio sistema nervoso. Basicamente igual a um congressista médio. Basically like the average congressman. They don't need the brain anymore. They're just there to sponge. Eles não precisam mais do cérebro. Estão ali só para sugar dinheiro. Então nisso Trump deu sorte. Mas olha, a Operação Liberdade e o que aconteceu, eles estavam literalmente se preparando para começar a guerra. Eu estava conversando com o Larry Johnson, um amigo meu. O Johnson, pelos contatos dele, já tinha dito que nos Emirados Árabes Unidos estavam até marcando a data de quando iam partir. E seria basicamente na sexta-feira passada. Eles iam começar uma guerra de tiros com ataques de mísseis. E o que aconteceu? A Arábia Saudita e o Kuwait disseram: de jeito nenhum, estamos fora disso, e vocês não vão usar o nosso espaço aéreo. E isso simplesmente afundou a Operação Liberdade. Sabe, aquela ideia de bombardear o Irã de novo. Porque agora, o que você vai fazer? Bom, não dá para voar de Israel até a zona de guerra sem dar a volta por Kuwait e Arábia Saudita. Isso quer dizer que você também teria que passar pelo Iraque, e o Iraque está atirando ativamente em aviões dos Estados Unidos. Então começam a surgir esses pequenos problemas. Claro, os Emirados Árabes estão completamente fora de si, como diz aquela música de rap. Eles estão prontos para ir com tudo, mesmo sabendo que provavelmente vão deixar de existir. Mas, de novo, o presidente dos Emirados, Mohammed bin Zayed, aparece bem posicionado na lista de clientes do Epstein, falando sobre gostar de vídeos de tortura de crianças, ao que tudo indica. Então talvez isso tenha alguma relação. Mas fora isso, os Estados Unidos, toda essa Operação Liberdade fracassou. É difícil de lançar. Os Estados Unidos não têm mísseis de longo alcance suficientes, os Tomahawk. Então teriam que usar os JDAMs. E para isso é preciso chegar perto. E se não puderem voar pelo espaço aéreo da Arábia Saudita e do Kuwait, estão em apuros. Então sim, essa operação desandou rápido, porque veja, os sauditas recuaram e disseram não estamos mais interessados nisso. Isso significa que os Estados Unidos estão basicamente sendo expulsos do Golfo Pérsico. E saiu um relatório dizendo que 288 estruturas foram destruídas ou gravemente danificadas em 13 bases americanas. E as antenas de radar foram todas destruídas nas estações de radar. Então, sabe, os depósitos de combustível, os prédios de comando, é destruição em massa. São cerca de 200 bilhões de dólares em prejuízos. Yeah, it's all going according to plan, Stas. Tá tudo indo conforme o plano, Stas. Não, quero dizer, sabe, já tem relatos agora também de que o Irã tá pensando nesses cabos submarinos que controlam boa parte da conectividade, tanto elétrica quanto de telecomunicações, coisas assim, e isso pode causar muitos problemas para a região. E o Irã pretende, sim, exercer o direito de autodefesa se alguém mexer nessas estruturas. Mas também estão saindo agora, enquanto a gente fala, relatos de que há cerca de 130 lanchas rápidas da Guarda Revolucionária visíveis em grandes formações no Estreito de Hormuz. E muita gente acha que provavelmente é mais uma operação de mineração para reforçar as defesas em torno das suas fronteiras. Então, não sei, Stas. Não parece que as coisas estejam saindo como planejado? Parece que, em muitos casos, o que os Estados Unidos estão realmente tentando fazer, o que o Império sempre tenta fazer, é tirar o máximo de proveito possível da derrota. Normalmente é assim que as coisas acontecem. E alguns diriam, bom, a derrota é aceitável para a elite que governa os Estados Unidos, para essa classe, tipo a do Epstein. Mas eu não sei se é bem assim. O que você acha? Olha, não. Tem certas partes disso tudo que não ligam se vai ganhar ou perder. Elas só precisam que continue, porque o setor militar e industrial, aliás, está ganhando muito dinheiro. Só que agora estão esbarrando em outros problemas. Não tem mais imãs de terras raras purificados, porque os chineses disseram, chega, acabou, vocês estão cortados. Então tem esse pequeno problema.
E o Trump realmente não consegue avançar com os chineses até ir lá visitar, porque se os chineses disserem, não, obrigado, os portões estão fechados, você não entra, vai pegar muito mal para ele, já que fez tanto alarde sobre essa viagem à China. Então não existe um plano. Quer dizer, é só olhar para a equipe do Trump. Olha, vamos ser realistas sobre a equipe do Trump. As pessoas que tinham um mínimo de bom senso foram, com o perdão da expressão, caladas à força, sabe? Foram silenciadas ou simplesmente foram embora. Quem sobrou? Qualquer um com um pouco de juízo, ou ficou quieto, ou virou figurante. Na verdade, o cara com mais bom senso que ainda está, de certa forma, ativo, é o Rubio, que aliás é muito cuidadoso com as palavras que usa. Ele chama isso de operação militar especial. O Trump chegou a usar essa expressão, mas agora ele só grita guerra, guerra, guerra. E para começar, a assistente do Trump, que anda publicando esses posts, palavra por palavra, é uma fã obcecada por ele. Eu acho que ela tem problemas mal resolvidos com o pai. Ela é tipo uns 40 anos mais nova que o Trump. Ela devia ter sido o filtro para esse tipo de coisa, ou pelo menos ter uns advogados revisando. Ela está simplesmente publicando, palavra por palavra, tudo que o Trump fala. E o Trump se enterrou em processo criminal atrás de processo criminal. Porque o que ele está dizendo sobre isso sabe, terrorismo. Quer dizer, é algo passível de impeachment, se o Congresso dos Estados Unidos algum dia criar coragem. E talvez crie, depois das próximas eleições. Basicamente, ele está se destruindo porque não consegue ficar de boca fechada. Quando você diz, vou destruir a água deles, vou destruir a eletricidade, vou acabar com a civilização deles, vou matar todas as mulheres e crianças, e por aí vai. Isso, na verdade, se chama crime de guerra. Isso aí já implica em crimes de guerra. E quem mais? Tem o Hexit. Quer dizer, o Hexit até tentou ser razoável no começo, lá no início do ano passado. Muita gente esquece disso, mas ele levou umas pancadas bem rápido e acabou tendo que se desfazer de várias pessoas próximas a ele. Então aquilo acabou e agora o Hexit virou um sociopata belicista. Eu conversei com pessoas que conhecem o Hexit pessoalmente e elas disseram que ele já foi um neoconservador. Depois mudou, disse que tudo aquilo estava errado. E agora ele está lembrando um alcoólatra que voltou a beber. Tipo, ele não só caiu de novo, ele se enfiou debaixo da garrafa e está completamente bêbado de poder. Bom, talvez bêbado de verdade também, porque ele é conhecido por beber bastante. Enfim, ele é um belicista psicopata. Quem mais a gente tem? Bassett. Quer dizer, a única coisa que o Bassett entende de economia é como derrubar uma moeda. E, aliás, o Bassett era homem do Soros. Pensa nisso. O Bassett foi um dos braços direitos do Soros. Foi ali que ele construiu a carreira dele. Ele derrubou a libra esterlina. Ele foi responsável por isso. E chamaram o Bassett, aliás, porque ele também derrubou a moeda do Irã. Mas não destruíram o Irã. Então, em termos de economia, o Bassett é no máximo um estudante de segundo ano. E se você for descendo a lista, vai ver que é uma equipe de pessoas completamente incompetentes. Mas o importante, aliás, o muito importante, é que agora, como é mesmo o nome dele, o Duchesne é o novo procurador-geral, agora que o Bondi saiu. Tom Boucher. Blanche? Blanche. O que eu tô pensando? Blanche. Tom Blanche. Então enquanto Trump tá se fazendo de Jesus e atacando o Papa, e todo mundo grita blasfêmia, o que ele realmente é, o ponto é o seguinte, é pra você olhar pra isso. Olha o passarinho. Não olha pro que tá acontecendo do lado. E o que o Blanche disse numa entrevista discreta, a gente já liberou todos os arquivos. O que é mentira. Ainda tem vários milhões de arquivos que nunca foram divulgados. E não vimos nenhuma atividade criminosa, então não vai ter processo. Acabou. E isso passou despercebido, porque todo mundo estava gritando, Trump é um blasfemo desgraçado. Ele é, mas fez isso de propósito, porque olha o que está acontecendo do lado. Então, a elite ligada ao Epstein, pelo menos nos Estados Unidos, saiu ilesa.
Sim, Pelo menos por enquanto. Yeah, I mean that's the. I think eu acho que você está falando sobre a teia de como o poder realmente funciona, sabe, nos Estados Unidos. E a minha última pergunta sobre o Irã, porque eu queria entrar também na confusão do Dia da Vitória e na questão mais ampla da ordem mundial, é a seguinte. Segundo Ebrahim Azizi, um funcionário iraniano, ele disse o seguinte: avisamos os governos, inclusive microestados como o Bahrein, que apoiar a resolução respaldada pelos Estados Unidos trará consequências severas. O Estreito de Hormuz é uma linha vital de sobrevivência. Não arrisquem fechá-lo para vocês mesmos para sempre. Pois é. E isso volta à questão de que o Irã está exercendo uma influência bem grande aqui, Stas. E eu ainda não consigo acreditar que isso esteja favorecendo os Estados Unidos ou Israel de forma alguma. Parece que, na verdade, muitas das ações dos Estados Unidos, inclusive o que a gente comentou mais cedo no programa, o Projeto Liberdade que você mencionou, eu não sei se você viu as reportagens, mas foram a Arábia Saudita, o Kuwait e outros países do Golfo que rejeitaram o uso de seus recursos para essa operação. Depois, surgiu uma informação dizendo que eles tinham voltado atrás e logo em seguida veio uma correção, dizendo que a Arábia Saudita negava ter flexibilizado essa posição. Então, oficialmente, o Projeto Liberdade ainda não está em andamento. E para mim, é difícil entender como essas ações e esses desdobramentos fariam parte de algum grande plano, enquanto o Irã continua reforçando sua regulação e o controle sobre o Estreito de Hormuz. Se isso estivesse favorecendo os Estados Unidos, eu imaginaria que eles iam afrouxar esse controle. Mas e você, o que acha? E aliás, tem mais uma questão. O ataque nos Emirados Árabes, numa das estações de energia deles, acho que era uma estação de bombeamento que foi atingida, fez a produção de petróleo cair bastante. E os iranianos disseram não fomos nós. Parece que foram os sauditas, porque os Emirados, aliás, saíram da OPEP. Eles queriam superar os sauditas bombeando em massa. E estão dispostos a manter a estação fechada, porque tem uma saída fora do Estreito de Hormuz para escoar o petróleo. Então eu acho que os sauditas deram um tapa neles, só para deixar claro que, no fim das contas, você está lidando basicamente com mini-estados mafiosos, com essas famílias mafiosas. São estruturas corporativas de máfia disfarçadas de nações. Isso pode acabar favorecendo Israel no longo prazo, porque o país quer oleodutos passando por seu território até o Mediterrâneo. Só que isso tem vários problemas. Primeiro, claro, levaria alguns anos para ser implementado. E segundo, pelo menos por enquanto, a maior parte desse petróleo estava indo para Sudeste Asiático e outros mercados da Ásia, não tanto para os mercados europeus. E se os Houthis fecharem o Estreito ao sul e o Mar Vermelho, então não vai nessa direção também. Mas quer dizer, pode acabar sendo redirecionado para a Europa, porque a Europa está desesperada, ou melhor, a União Europeia. A Rússia representa 42% do subcontinente europeu, mas isso é algo de mais longo prazo. Israel está percebendo que suas ambições, como é que se diz, são maiores do que pode bancar. A gente vê o Hezbollah batendo neles todo dia. E, aliás, os drones do Hezbollah agora estão destruindo equipamentos israelenses dentro do próprio território de Israel. Então, sim, o governo em Beirute é um bando de traidores. Antes, os israelenses jogavam os cristãos contra os xiitas e não mexiam com os sunitas para manter um certo equilíbrio, porque o Líbano é dividido claramente em 3 grupos diferentes, por linhas religiosas. Mas até os cristãos são divididos entre ortodoxos e católicos. Só que desta vez, os israelenses foram para cima de todo mundo. Atacaram bairros sunitas ricos, massacraram cristãos. E a gente vê os sacrilégios diários que eles cometem de novo nas igrejas cristãs, transformando o altar em banheiro, sabe? As Marias fumantes, destruindo as imagens de Cristo na cruz e por aí vai, sem falar no massacre de cristãos em geral.
Então as milícias cristãs que talvez tenham ficado neutras, eu acho que agora estão mais ou menos se aliando ao Hezbollah, porque foram atingidas com a mesma força. E os israelenses estão tentando anexação, mas não conseguem. Não porque não queiram, mas porque bateram no mal. Quer dizer, sim, eles conseguem áreas das vilas que ocuparam no sul livre. It's hard. Eles estão apagando tudo da face da terra com demolições em massa. E ainda conseguem lançar armas fabricadas nos Estados Unidos, bombas de quase 1.000 quilos, e destruir quarteirões inteiros de prédios. Sim, eles conseguem fazer isso do ar. Mas em terra, perderam cerca de 50 tanques Merkava, destruídos e mais ou menos outros 100 danificados. Eles não conseguem suportar esse tipo de perda. Na última grande convocação, 1/3 dos reservistas disse, de jeito nenhum. As manifestações estão crescendo e os israelenses estão fugindo em todas as direções, inclusive, aliás, para o Egito, para sair de vez de Israel. Se você olhar alguns dos vídeos que estão circulando, dá para ver filas de quilômetros de pessoas a pé tentando cruzar a fronteira com o Egito, para depois conseguir pegar um voo para outro lugar. Sabe por quê? A maioria, mais ou menos metade dos israelenses tem um segundo passaporte. E de repente, eles lembraram, eu tenho um segundo passaporte, vamos ver para onde a gente vai voar hoje. Para os Estados Unidos, de volta para o Reino Unido, talvez para a Polônia e por aí vai. Então Israel tem muitos problemas. No longo prazo, eles até poderiam se beneficiar se o Golfo ficasse fechado, mas isso só vale se o Golfo realmente continuar fechado. Se houver muito dano na infraestrutura do petróleo, eles não vão receber nada pelos oleodutos, porque pode ser que não saia petróleo de lá por anos. Quer dizer, o Catar, com o gás, vai ficar parado pelos próximos 5 a 7 anos, e o mesmo vale para fertilizantes e todo o resto. Então é isso. A parte boa para Israel, do ponto de vista americano. A coisa boa sobre Israel. É isso mesmo. Não tem ironia, de verdade. Não é para os ouvintes americanos. Israel tem um apoio garantido que vai reconstruir tudo e deixar tudo novinho em folha. E esse apoio é você, o dinheiro do contribuinte americano, certo? Aproveite não ter atendimento médico. Aproveite a infraestrutura desabando. Aproveite as dívidas enormes, porque vocês têm que reconstruir Israel. Desculpa, mas essa é a missão de vocês na vida. É para isso que vocês vivem. Olha, eu espero que isso irrite as pessoas, porque se não irritar, deveria irritar. Deveria sim. Quero dizer, todo esse aparato de guerra, que investe tanto, direta ou indiretamente, para garantir a chamada segurança de Israel, deveria deixar indignada qualquer pessoa que tenha um mínimo de humanidade. Mas estás. Hoje é o dia da vitória. Você está na Rússia. Tem havido muita conversa sobre o fato de que a Rússia não conseguiu colocar tanques, mísseis e outras armas avançadas no desfile por causa da ameaça. E acho que o que eu quero te perguntar primeiro é, o que você acha disso? Você está aí, no meio da guerra? Eu sei que você acabou de estar no Donbass. E depois, eu tenho uma última pergunta para te fazer, antes de encerrarmos, mas talvez você possa reagir a isso primeiro. Sim, então, eu passei a manhã inteira com vista para a Praça Vermelha, nesse parque que fica bem ao lado, o Parque Zariad. É um lugar que recarrega a alma, um parque bem agradável, principalmente se você olha as fotos dos anos 90 ou o que existia ali antes. Basicamente eram acampamentos de sem teto, ruínas e lixo. Agora é um parque muito bonito. Tudo foi limpo e reconstruído. A gente está aqui numa varanda de um hotel que ainda está em construção. Eu passei 1 hora no palco, no vento, comentando o desfile. E sim, não tinha tanques. Não teve, na verdade, não teve nada a ver com nenhum ataque de mísseis vindo da Ucrânia. Em 23 teve um desfile completo, mas ele recebeu muita crítica interna,
porque a gente está em guerra e não deveríamos gastar tanto dinheiro com desfiles grandiosos. Então, o desfile de 24 foi bem mais contido. Já o de 25 foi grande, mas aí era o aniversário de 80 anos, e agora é o de 81. Então voltaram a fazer um desfile mais conservador. Pessoalmente, eu acho que eles deviam ter feito algo em grande estilo, só para provocar mesmo. E dane-se, mostrar que dá para fazer. Essa é a minha opinião. Agora, eu acho que a grande maioria das pessoas estava realmente esperando que o Zelensky fizesse alguma coisa. Eu estava rezando para que ele fizesse, porque eu queria muito ver o centro de Kiev sendo atingido. Certo, porque esse era o aviso. Pessoas por perto. É só queimou um pouquinho. Quer dizer, olha só, tem drones de reconhecimento russos voando sobre o centro de Kiev. As pessoas em Kiev estavam filmando isso. Eles não conseguem derrubar os drones. Estão vendo esse regime criminoso, essa escória humana, entrando e saindo dos carros. Eles podiam ser destruídos. Quer dizer, eles estão ali. Então a maioria das pessoas dizia, sim, por favor, façam alguma coisa para a gente finalmente se livrar de vocês. Mas não fizeram. E um dos motivos pelos quais não fizeram, aliás, é que os europeus ouviram os alertas. E todos aqueles europeus que normalmente aparecem para ficar ao lado do Zelensky no Dia da Europa, porque agora não é mais o Dia da Vitória, é o Dia da Europa. Mas que diabos? E o discurso deles é, a Europa está unida. Tá bom, mas a Rússia representa 42% da Europa. Só pra gente entender. Então o resto da Europa é que estaria supostamente unido. Eles não apareceram. E o Zelensky estava esperando que se eles viessem, ele pudesse usá-los como escudos humanos. Acho que eles perceberam isso. Ele ia fazer isso e todo mundo disse não. Então acho que o Zelensky acabou desistindo. A maioria das pessoas que eu conheço estava torcendo. Faz isso, cara. Faz, pra gente finalmente resolver isso. Mas até agora, parece que não. E o cessar-fogo unilateral ao qual os ucranianos supostamente aderiram, eles já quebraram um pouquinho, tipo umas 8.000 vezes só hoje. Isso inclui ataques com drones, FPV, ataques de artilharia, morteiros e por aí vai. Olha, sendo bem sincero, eu não vejo sentido nenhum em tudo isso. Nenhum. Mesmo dar a eles 2 dias para se reorganizar, porque é isso que estão fazendo, não faz o menor sentido. É inútil. Tem que continuar pressionando até Kiev cair. É o único jeito. Pode até parecer bom do ponto de vista de relações públicas, mas como militar, isso não faz o menor sentido. Você tem um inimigo, e ele já deixou isso bem claro. Se o exército quer ou não lutar até o último homem, mulher e criança ucranianos, isso não importa, porque a classe política quer. Eles estão ganhando dinheiro com isso. E como o povo quer derrubar essa classe política? Bom, o que dá para fazer? E só para deixar claro, é importante entender o que realmente está acontecendo. Eles não estão só prendendo pessoas como o Younger. Não estão só prendendo padres da Igreja Ortodoxa Ucraniana, a oficial, que agora foi banida porque é uma igreja autônoma do Patriarcado de Moscou. Eles estão literalmente prendendo padres e freiras, ou monges nesse caso, e jogando essas pessoas na linha de frente. Esses religiosos têm votos de pacifismo, então estão sendo mandados para morrer o mais rápido possível. O número de mulheres nas Forças Armadas da Ucrânia, no total, agora é de 13,5%. Mas o número mais importante é a porcentagem de mulheres entre 2005 e 2006 que estão na linha de frente. Esse número passou de 5% para 7,5%. Elas estão morrendo igual aos homens, bem lá na frente. E se você olhar as fotos, especialmente de Kupiansk, dessas regiões, se olhar as fotos dos prisioneiros de guerra, parece que eles saíram de campos de concentração. Eles estão indo para os campos de prisioneiros para tentar recuperar o peso. Esses caras estão só pele e osso, não estão sendo alimentados. São jogados na linha de frente para ficar lá lutando até morrer. A única forma de sair do campo de batalha é se você tiver sorte e for ferido, aí talvez seja evacuado. Mas, na maioria das vezes,
A única maneira de sair de lá é dentro de um saco de corpo, numa troca. E sabe, eu tenho um amigo, na verdade 2 pessoas nesse caso. Um deles era da infantaria de assalto, até se ferir. Então, ele foi transferido para a limpeza de campo de batalha, e eles estavam ao sul de Kupiansk. Só que o campo de batalha se moveu. Ele disse que por um tempo ficou meio parado, sem grandes avanços. Limpeza de campo de batalha é quando você vai recolher os corpos, um trabalho pesado, sujo, horrível. E claro, a natureza faz o que faz. Os corpos ficam lá por meses, às vezes mais. Ele contou que ficou chocado. Achava que a proporção devia ser mais ou menos 1 para 1, ainda mais porque naquela época era a Rússia que estava atacando e empurrando os ucranianos para fora. Mas não, era 10 para 1. Montanhas de corpos ucranianos por toda parte. E esse outro cara, ele estava no grupo de exércitos norte. E eles entraram na parte norte de Kharkiv. Tomaram as áreas mais altas, montaram suas posições defensivas e ele contou que na frente da posição de combate dele havia um campo aberto de uns 2 quilômetros de largura. Ele disse que os ucranianos eram levados até lá e que eles avançavam em ondas de corpos. A gente estava falando sobre como eles se moviam e dava para ver claramente que esses soldados ucranianos não tinham nenhum treinamento. Eles eram simplesmente recrutados à força, tirados das ruas. Depois, passam por uma triagem. Os mais jovens e em boa forma são levados pelas brigadas de assalto, que são as unidades mais de elite. Esses, sim, recebem algum treinamento e equipamento adequado. Pessoas com mais de 30 anos ou com problemas de saúde são mandadas para os esquadrões suicidas, aquelas ondas humanas. Na melhor das hipóteses, se tiverem sorte, são jogadas para segurar alguma linha depois que as brigadas de assalto passam e recuam. Na pior, são mandadas nas primeiras ondas para tentar enfraquecer as posições russas. E esses caras, eles recebem o básico do tipo, a bala sai desse lado do fuzil de assalto. Pronto, você está pronto para ir. Ele disse que dava para ver. Descarregavam umas dúzias deles e eles saíam correndo pelos campos. A gente nem chegava a atirar de verdade, porque a artilharia já despedaçava todos antes que chegassem perto. E isso acontece dia após dia, sem parar. Essa é a realidade no campo de batalha. Nossa, realmente, eu ia dizer, é bem feio mesmo. Bom, então essa é minha última pergunta. Só um comentário rápido sobre isso, claro. Enquanto Mearsheimer fala sobre reunir homens ucranianos e mandá-los para a guerra, para virar carne de canhão, segundo o governo da Ucrânia, os franceses já entregaram 40 mil homens. E para os europeus que talvez estejam ouvindo isso, é um ensaio do que vão fazer com vocês quando a grande guerra começar. Os seus governos estão aprendendo a recrutar à força, como os ucranianos. Essa é a ucranização da União Europeia, como um todo. Bom, Stas, minha pergunta final para você, porque eu sei que você tem experiência não só em assuntos militares, mas também em economia, é a seguinte. A gente tem essa reunião com o Trump chegando, e claro, há toda essa postura belicista dos Estados Unidos, agora em relação ao Irã, concentrada no Estreito de Hormuz, nos mercados de petróleo, nas rotas de comércio e por aí vai. A minha pergunta é, os Estados Unidos parecem estar tentando, de certa forma, sufocar o mundo, especialmente o Irã e o mundo multipolar, para impedir o desenvolvimento. Mas o problema que eu vejo é o seguinte, o petróleo tem baixo valor agregado, ou seja, dentro do sistema econômico que a gente tem, o petróleo é apenas um meio para se chegar a algo. Você precisa dele para gerar energia, para produzir. E sem ele, claro, a produção simplesmente para de vez. Os Estados Unidos já não fazem muito isso hoje em dia. Então, o que estamos vendo é o país tentando basicamente sufocar o mundo multipolar. Sufocar o Irã, a China, a Rússia nesse processo. Um grande problema que eu vejo é que nenhum desses países depende do petróleo americano.
Nenhum deles vai simplesmente ceder e dizer: tudo bem, vamos comprar gás natural liquefeito dos Estados Unidos, já que vocês estão cortando todas as rotas de comércio. Pelo que me parece, China, Rússia e Irã estão construindo rotas comerciais bem sólidas. Eu estive na China recentemente e todo mundo me dizia: a gente vai ficar bem, porque já é mais de 80% autossuficiente em energia. E o pouco que ainda importam dos Estados Unidos é mínimo. Então não vai fazer diferença. Mas qual é a sua visão sobre isso, pensando na realidade econômica global que os Estados Unidos estão tentando manipular? Economic reality that the US is trying to manipulate. Like I was saying before, Sabe, como eu estava dizendo antes, não sei se falei isso no seu programa ou não, a gente tem 3 facções nesse conflito vindas da coalizão sionista. 2 são facções americanas e uma é israelense. Então, de um lado, a primeira facção que existe são os neocons. E dá para entender os neocons, são os caras gananciosos que querem controlar tudo, hegemonia total. Eles não querem destruir o Irã, nem acabar com a infraestrutura do Irã. O que eles querem é derrubar o governo iraniano e colocar um ditador de um tipo ou de outro, alguém que seja submisso. O rei, nesse caso, não seria um rei de verdade. Quero dizer, um rei de verdade é nacionalista. E, na prática, um governo republicano também tende a ser um governo nacionalista. a Republican government tends to be a nationalist government as well. And those kind of governments, they tend to look at their resources. E esse tipo de governo tende a olhar para os próprios recursos e pensar: isso aqui pertence a nós e ao nosso povo. Não é o que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos querem um ditadorzinho de fachada, chame como quiser. Presidente, rei, sultão, tanto faz. É um ditadorzinho que sabe que só está no poder porque a guarda pretoriana dele são os Estados Unidos e que vai entregar tudo. É isso que os neoconservadores querem, e dá para entender que existe uma lógica por trás disso. Aí vem a segunda facção, que são os israelenses. Eles querem destruir o Irã. Querem destruir qualquer um que tenha alguma força no Oriente Médio e possa ser um competidor para eles, usando os Estados Unidos, claro, para fazer isso antes de tudo. Using the US, of course, to do it first and foremost. And then the third faction, Aí vem a terceira facção, e ela nunca deve ser subestimada porque muitos deles estão no poder, que são os sionistas cristãos. Esses hereges que querem o fim do mundo, literalmente. Eles querem destruir tudo. Querem ver armas nucleares explodindo. Querem o Armagedon. E aí você olha para essas pessoas e percebe que, comparado a elas, os neoconservadores parecem até os mais racionais da conversa. Mas tem efeitos colaterais. Quer dizer, de novo, é óbvio que o plano neocon de tentar tomar o Irã, colocar um ditadorzinho lá, pegar todo o petróleo e ficar rico, falhou. O governo iraniano não desabou como um castelo de cartas. Ops. E agora, o que a gente faz? Mesmo assim, tem efeitos colaterais que acabam beneficiando eles. Um desses efeitos é que, fisicamente, agora existe bem menos petróleo. Cerca de 20% do petróleo mundial saiu do mercado. Com o tempo, novos campos de petróleo vão ser abertos, ou a produção vai aumentar em outros campos. É verdade, mas estamos falando de meio ano, 1 ano, talvez 2 anos pela frente. Levar um campo de petróleo totalmente novo até a produção econômica leva de 2 a 5 anos. Desde o primeiro poço exploratório até o momento em que os dutos começam a bombear petróleo ou gás. Essa é a realidade. Não tem muito como fugir disso. Dá para acelerar um pouco, mas é bem difícil. Agora, o efeito colateral que acaba sendo bom para os Estados Unidos é o seguinte. Sim, os fazendeiros americanos estão desaparecendo, algo como 50, 55 famílias por dia. O preço do fertilizante dobrou. A situação dentro da economia americana é terrível, mas os Estados Unidos não estão prestes a se revoltar. Stats, I don't know what's going on, but your connection suddenly has slowed. Eu não sei o que está acontecendo, mas a sua conexão de repente ficou lenta. Então tá difícil de entender agora. Mas se você ainda estiver aí, eu vou esperar para ver se a gente consegue te ouvir e você consegue terminar o raciocínio sem essa interrupção. Então, sim, de fato vai haver alguns benefícios com isso. Stas, você tá aí? Consegue me ouvir? Acho que a gente pode ter perdido ele por enquanto.
Bom, eu quero primeiro agradecer a quem mandou superchats, super stickers, muito obrigado. Quem foi? Farzanadin, RDS Sparrow, obrigado pelo superchat. E Dona Andrea, muito obrigado também. Clica no botão de curtir. Parece que o Stas realmente saiu da reunião, então vamos ver se ele volta. Você recebe a verdade de especialistas em muitos lugares. Conhecimento fora da TV a cabo é poder. Isso mesmo. You get the truth from experts in too many places, non-cable knowledge is power. Yes. I asked Stas, and I'm gonna. Bom, eu falei com o Stas e vou ficar de olho nele aqui no bar dos participantes, só para ver quando ele voltar. Mas eu tenho perguntado isso pro Stas porque tenho recebido muitas mensagens de espectadores pedindo para eu comentar sobre as possíveis consequências de tudo isso para os mercados de energia e também sobre como os Estados Unidos podem acabar se beneficiando bastante com o bloqueio dessas rotas comerciais. Porque a ideia é conter a China, isolar a Rússia e enfraquecer o Irã. E mesmo que precise enfrentar algum impacto militar aqui e ali, mesmo que acabe superaquecendo a própria economia e a economia global, tudo isso é considerado um preço que vale a pena pagar pelo controle. Ah, olha aí o Stas. Ele voltou, que bom. Então, conclui o que você estava dizendo. Você estava falando sobre como os Estados Unidos poderiam se beneficiar com isso. O efeito dominó é para os Estados Unidos. Olha, o Sudeste Asiático está sem petróleo, sem gás, e não adianta quanto você queira pagar, se não tem, simplesmente não dá para comprar. Eles já foram muito afetados. Tem problema com fertilizantes, as colheitas vão ser ruins. Vai ter gente passando fome, muita gente passando fome. Então, quando esses refugiados, por um motivo ou outro, começarem a se mover, para onde eles vão? O Sudeste Asiático vai seguir numa direção, para o norte, em direção à China. E a China vai ter problemas na fronteira, com um monte de refugiados chegando. E é nisso que eu acho que alguns desses neoconservadores estão apostando. Isso não vai acabar com a China, mas vai criar muitos problemas para eles. Então, olha, tem um lado positivo nessa nuvem horrível. Esquece os Estados Unidos. O nosso povo está passando fome e sofrendo, mas pelo menos os chineses também sentem um pouco dessa dor. Acho que é assim que eles veem a situação. Tipo, se o nosso prato de cereal caiu no chão, a gente pode derrubar o de vocês também. E é isso. Essas pessoas estão sempre procurando esse pequeno lado bom. Elas não ligam nem um pouco para quantos americanos existem. Para eles, os americanos são malucos, ainda são servos para serem usados no fim das contas. Quer dizer, é isso. A classe bilionária é a classe bilionária. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Quer dizer, é o seguinte. Às vezes, dá pra olhar e pensar, isso é um fenômeno global. Essa turma tipo Epstein, esses oligarcas, estão lucrando simplesmente roubando o mundo. Mas tá na hora dos americanos, das pessoas nos Estados Unidos, entenderem que eles são o mundo. E que eles também estão sendo enganados e roubados, só por existirem dentro desse sistema. Então, mas eu não consigo enxergar um caminho em que cada movimento dos Estados Unidos comece e termine só aqui dentro. Parece que todos esses movimentos acabam só fortalecendo e dando mais peso a um projeto que está se tornando cada vez mais atraente. Um esforço que coopera mais com a China, mais com a Rússia, e que está construindo essas rotas alternativas por terra. Se os Estados Unidos quiserem desgastar a própria marinha no mar, provocar mais incêndios a bordo e todo tipo de problema nos navios de guerra, tentando interceptar bloqueios, que seja. Porque China, Rússia e agora o Irã têm hoje muito mais prestígio na Ásia e, na verdade, em todo o sul global, do que qualquer coisa que os Estados Unidos possam presumir. Então é isso que eu vejo como o grande movimento que vai fazer tudo isso sair pela culatra. Mas antes de encerrarmos, Stas, alguma palavra final? Sim, uma coisa. Não esquece que tem uma nova frente acontecendo nas últimas 2 semanas. Chama-se Mali e chama-se Níger. E por menor que seja a atenção que Mali está recebendo, Níger não está recebendo nenhuma. O Sahel se rebelou com a ajuda russa contra o império neocolonial francês, que na verdade nunca foi embora.
Então, o que a gente tem agora são americanos, franceses e procuradores nazistas ucranianos treinando jihadistas islâmicos que invadiram tanto o Níger quanto o Mali. E eles atacaram o Mali com força, mas foram repelidos. O corpo africano russo que está lá foi a espinha dorsal da reconstrução das forças do Mali. Foi essa base que resistiu. Eles não caíram e agora praticamente esmagaram os jihadistas islâmicos. E olha, o problema não é só que os franceses perderam o acesso fácil para comprar recursos baratíssimos e roubar o ouro do Mali, praticamente de graça. O problema para os franceses também é a Rússia. Só no Mali, a Rússia está começando a construir 3 reatores nucleares. A maior parte do país não tem eletricidade, ou tem muito pouca. É um país riquíssimo em recursos, mas que não consegue fazer nada com eles, a não ser vender por preços baixíssimos. Se eles colocarem para funcionar essas 3 usinas nucleares, vão ter energia em abundância, energia barata. E aí sobem muito rápido na cadeia de valor. Isso é um grande problema para a Europa, porque eles não conseguem fazer o mesmo. No Ocidente, eles não têm acesso a esses recursos baratos. Agora precisam comprar produtos já processados, que custam mais caro. E quem tem os recursos é que passa a se beneficiar deles. Então, tem uma nova frente se abrindo agora. É a África Ocidental. Yeah. No, the United States, the West. Não. Os Estados Unidos, o Ocidente, enquanto se debatem, fracassam e entram em declínio, vão tentar sabotar e minar o desenvolvimento em todo lugar, especialmente daqueles que eles veem como seus, entre aspas, adversários. Mas Stas, esse foi um ótimo programa. Quero garantir que todo mundo saiba que o canal dele no YouTube está na descrição do vídeo aqui embaixo. Então quem estiver assistindo, vai lá depois do programa e se inscreve. Também, quero pedir para todo mundo deixar o like antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa e faz com que mais gente ouça essa conversa depois que a gente terminar. E claro, todos os links para apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Amanhã, eu vou estar com o economista Richard Wolff, à 13h, no horário do leste, para falar mais sobre esse aspecto econômico da guerra e da situação mundial. Mas sem mais demora, agradeçam ao Stas de novo clicando no botão de like e a gente vai encerrando por aqui. Tchau, tchau. You know,